Bom dia, com muita alegria. Hoje estamos reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, gente. Bom dia. Com muita gratidão. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Muito bonito mesmo. Por favor, meu bem. Belezura dela hoje, né? Deixa eu ver se isso aqui está melhor. Acho que isso está melhor. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Bom dia outra vez. Theo, aqui tá bom? Não veio, não. Quando o Fausto traz isso para a gente veio de tanto tempo com a vinha de luz, né? Na plantação, ali o joio, o trigo, a gente trabalhando com essa questão. E agora a gente está ceifa de luz, vinha de luz, ceifa de luz. Importante que a gente tome consciência dessa colheita, porque a gente vai falar aqui, tudo o que a gente está vivendo é fruto do que a gente plantou. Somos espíritos muito antigos e nós bem sabemos que a vida não começou no berço e não vai terminar no túmulo. Então nós trazemos conosco toda uma história. E hoje o que estamos vivendo, muitas vezes nós nos colocamos como vítimas, mas não somos, porque é fruto do que a gente plantou. Então, a colheita, ela pode ser feita de uma forma rebelde, sem paciência, ou a colheita pode ser feita de uma forma resignada. Quanto mais estudamos, quanto mais buscamos, quanto mais estudamos, quanto mais buscamos, mais compreendemos que o que quer que estejamos vivendo nesse momento pode se transformar para a nossa evolução, se assim quisermos. Na verdade, é para a nossa evolução. Tudo que a gente está vivendo é para a nossa evolução. Mas se escolhermos os caminhos da rebeldia, porém, podemos escolher o caminho do aprendizado. Então, vamos lá. Mais uma vez, peço perdão, está claro, nós estamos sem as persianas, mas vamos lá, no que der para vocês lerem. Gente, quem quiser, ceifa de luz, vale a pena adquirir para ir seguindo com a gente. A gente vai fazer uma parte da prece hoje e nós vamos continuar outra parte na semana que vem. Por quê? Porque a gente quer ir bem devagarzinho para a gente compreender esse início aí e nos prepararmos para tudo que vem aí nesse livro abençoado. Emmanuel começa o livro trazendo para a gente uma oração, uma prece. E ele começa dizendo: Senhor, no limiar deste livro, estamos em oração, rogando-te mais luz, por acréscimo de misericórdia. No limiar, no início. Nós também já compreendemos que quando a gente repousa, quem repousa quando a gente vai dormir, quem repousa é o corpo. O espírito não precisa ficar ali. Ele pode alçar voos. Então, a gente já compreendeu que quando a gente vai deitar, se a gente abre um livrinho, um texto, uma mensagem, se a gente concentra e faz uma oração, nós estamos a rogar para que, enquanto o corpo se refaz, muito obrigada, minha linda, enquanto o corpo se refaz, para que a gente possa encontrar com os nossos mentores, com os nossos protetores, para que possamos aurir forças com eles, para que possamos trabalhar durante a madrugada, para que possamos aprender. Muitas vezes a gente vem para cá, para essa casa mesmo, para trabalhar, para aprender, para estudar. Então, que bom quando a gente despluga um pouquinho de tantos problemas que a gente vive durante o dia, de tantos desafios, e a gente
Mentaliza, então, uma noite de tranquilidade, de harmonia. E ao acordar, que a gente também possa buscar no limiar, no início do dia, a oração. Tem o Pai João, aqui da casa, que nos ensinou uma trovinha que eu nunca mais esqueci. Nunca comece o seu dia sem mentalizar Jesus. É dele que tudo vem, é ele que nos conduz. O que na era moderna nós fazemos quando acordamos? Pegamos o celular. E a gente ainda disse para a gente assim, não, mas é para olhar a hora. Não, mas é só para saber se alguém me... A gente, pelo menos, fez uma prece, abriu os olhos, ou até sem abrir. Obrigada pela chance e oportunidade de mais esse dia aqui. Então, Emmanuel vem trazer para a gente no limiar, no início de cada atividade, no início de cada oportunidade, conclamemos os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, a nossa família espiritual, conclamemos para que estejam conosco durante aquela atividade. Então, as pessoas às vezes falam, a doutrina espírita não tem ritual, mas tem o ritual da prece cada vez que vai iniciar uma atividade. E aí eu sempre digo, tem a força do amor na tarefa, em cada tarefa. Então, se fizermos puramente por hábito, talvez não tenha a força e o poder que poderia ter. Mas quando trazemos, nós temos livrinhos de oração, no próprio Evangelho, no final do Evangelho, nós temos um capítulo de oração, nós temos aqui o Pedi e Obtereis, é um livrinho de oração. Podemos passar por essas orações completamente desplugados, ou podemos colocar o nosso coração ali e vibrar com a força da vontade. Podemos ler, podemos mentalizar. A oração tem um poder que possivelmente ainda não sabemos, desconfiamos. Mas tem um poder, quando o Chico diz que, respeitando aos pais aqui, claro, mas quando ele diz que a oração de uma mãe arromba as portas do céu, aí ele traz para a gente a força que tem uma prece, uma oração. Então nós vamos caminhar por aqui, hoje, na próxima semana, falando da prece, falando da oração, da importância que não precisamos pagar para isso, não precisamos nos inscrever em nenhum curso, não precisamos de nada que não esteja dentro de nós para fazermos as nossas preces, as nossas orações. E ele pede, Emmanuel nos diz, clareia-nos o entendimento a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Clareia-nos, ilumina-nos. Emmanuel pede, a prece chama prece por luz. Pede para que os nossos caminhos internos estejam claros para nós, do entendimento de que o que quer que estejamos vivendo, consequência das nossas ações. Que tenhamos consciência de que o que hoje estamos colhendo foi fruto do que a gente plantou. Então não cabe vitimismo, não cabe acaso, não cabe dizer, nossa, não estou dando conta também, que peleja. Essa situação também que nem era para mim, era para fulano. Não, é para nós. Se chegou até nós, é para nós. Como é que estamos lidando com aquilo que está chegando para nós? Estamos buscando discernimento? Estamos buscando a inspiração na prece, na oração? Aqui no Evangelho, nós fomos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, para que a gente possa melhor compreender. Opa, faltando um acessório. Para que a gente possa melhor compreender
Então, o que é essa oração? A prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, ou um louvor. Podemos, através da oração, podemos pedir, podemos agradecer, podemos louvar. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. Mortos na maneira de nos explicar que estão desencarnados, porque na verdade muitas vezes estão mais vivos do que nós aqui. Porque nós aqui ainda muito entorpecidos pelas coisas da matéria, adormecidos nesse corpo, na ilusão. Então podemos orar por nós, pelos outros, pelos vivos e pelos vivos, que continuam vivos, os nossos queridos. Podemos orar por nós. Gente, nós oramos por nós. Porque nós oramos muito por todos aqueles que estão no nosso entorno. Pegamos aquela listinha quando nos pedem para orar para outros irmãos necessitados. Mas precisamos orar por nós. Somos muito necessitados. Precisamos pedir o discernimento, a força, a coragem. Agradecer todo o tempo. E louvar. Porque a prece é louvor. E louvar. Agradecer tudo que a gente tem recebido, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, trabalhando, e os desencarnados, todos juntos aprendendo em Cristo. E aqui no Evangelho, então, diz para a gente, como é que a prece, ela acontece, né? Como o Fausto sempre traz para nós, estamos todos dentro de um fluido cósmico universal. Então, é como se fôssemos um grande aquário, onde o peixinho aqui faz glu, 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 e aquelas bolinhas vão e chegam do outro lado. Estamos todos interligados. Então, pela força do pensamento, nós chegamos do outro lado do nosso planeta, do outro lado do oceano, pela energia desse pensamento. A prece é uma invocação. Então, aqui, também no Evangelho, no item 15, nós temos: o poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum, no coletivo. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então, a gente pode falar, eu gosto de orar na capelinha tal, eu gosto de orar na natureza, eu gosto de orar... A oração, ela tem poder, ela tem a vibração dela, dependendo do nosso sentimento. Onde quer que eu esteja, se eu estiver debaixo dos escombros, a minha oração será ouvida. Mas eu posso escolher alguns lugares que me trazem uma possibilidade maior de recolhimento. Então, é uma escolha. E aqui vem dizendo para a gente que a prece em comum, a prece no coletivo, ela tem uma ação muito poderosa. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Não tenho evidência, para aqueles que têm, eu imagino que deve ser muito bonito, muito emocionante, quando todos estão vibrando no mesmo diapasão, né? Porque a energia de luz, as pétalas que caem, as energias que estão ali naquele ambiente, deve ser muito maravilhoso. E aí é que diz para a gente no Evangelho, mas que importa reunir-se grande número de pessoas se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração oram como verdadeiros irmãos em Deus. De sorte que a prece que dirijam a Deus terá mais força do que a das 100 outras. Estamos aqui reunidos nesse momento
quando o Fausto faz a oração, quando a Aldinha fecha para a gente com a oração, se estivermos todos imbuídos no sentimento do desejo do aprendizado, do desejo de estarmos aqui, sabendo que enquanto estamos aqui, estamos doando das nossas energias, que são aqui colhidas e levadas para hospitais, para lugares onde tem necessidade das nossas energias, dessas energias de amor. Se estivermos juntos, é isso que a gente acabou de falar, né? A beleza da energia e a força dessa energia pode trazer muitas benesses para muitas pessoas. Mas se cada um aqui estiver tão mergulhado nos próprios desafios, nas próprias questões, não que a gente não tenha que pensar e não queira resolver os nossos desafios, as nossas questões, mas muitas vezes nós estamos tão fechados na nossa problemática que no momento em que podemos doar de nós, podemos servir ao Mestre, ainda que quando aqui a gente vem buscando por tratamento, mas podemos servir ao Mestre na doação daquela energia tão poderosa. Quando eu me junto à oração, esqueço um pouquinho de tantas questões que estão me incomodando, me junto a essa energia e louvo a Deus, e agradeço a Jesus, e rogo a nossa Mãe Santíssima que nos abençoe. Então, juntos, unidos pelo pensamento, a oração de 2 ou 3 vale muito mais do que 100 pessoas que estão orando, cada uma prestando atenção muito mais nas suas próprias questões do que nas questões, do que na questão da doação, do servir, do agradecer, do louvar. E aqui, os Espíritos, nas instruções dos Espíritos, ainda no capítulo 27, traz para a gente o primeiro dever de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Quantas vezes queremos apenas cumprir com a nossa própria consciência, uma consciência que nos pede para que nos elevemos, para que nos conectemos com o alto, mas na pressa do dia a dia e com tantos outros interesses, o que a gente faz é, muitas vezes, orações que são automáticas. Então, eu acordo, obrigada, Senhor, não, aí lá vamos nós. Gente, não estou aqui para ditar fórmula, quem sou eu para ditar fórmula para quem quer que seja, é do coração. O que nós estamos tentando fazer aqui conosco, primeiro comigo, é alertar para as possibilidades que temos em mão, do poder da oração, e que muitas vezes não usufruímos, porque estamos mais para fora do que para dentro, o tempo todo estamos mais para fora do que para dentro. Então, qual o dever de cada criatura? Qual a bênção, qual a benesse ao acordarmos e agradecermos e pedirmos sim, porque pedintes somos, e o Pai sabe disso, e não há nada de errado com isso. Mas que a gente saiba pedir, porque aqui vai perguntar para a gente, o que é que pedis a maioria dos casos? Pensastes alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Pensamos em pedir a nossa melhoria moral? Pensamos em pedir que nos dê coragem, que nos dê paciência, que nos ajude na conquista da coragem, na conquista da paciência, na conquista da doçura? E, gente, aquilo que a gente comenta conosco, quando nós pedimos que nos ajude na conquista da paciência, da coragem, o que vem para nós? Desafios? Porque se nós estamos pedindo, me ajuda na conquista da fé, da coragem, da paciência, quero me melhorar, Senhor, me ajuda. Se as coisas estão tudo bem, eu estou achando que eu tenho fé, coragem, né? E está tudo certo. Paciência. Agora, se os desafios chegam para que eu dê o testemunho da coragem, da fé, da paciência,
Eu sou bem capaz de botar a mão na cintura e virar para Deus e falar: vou parar de rezar, peço tanto, mas não vem, não me ajuda. Estou pedindo paciência, só aparece problema. Estou pedindo coragem e só vem situação complicada. Estou pedindo fé e me acontecem situações. As situações que chegam para nós, chegam para que a gente possa dar o nosso testemunho. Então, observemos como os Espíritos nos trazem aqui: o que pedis? Pedimos pela nossa melhoria moral? E eles continuam: a prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Não sabemos todos os benefícios que recebemos sempre. Não sabemos. Mas já sentimos em nosso coração que é muito que recebemos em todos os instantes. Agradecemos pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles mais força, mais perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza. Quando pedimos ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe de nós, sabe das misérias que ainda me habitam, sabe das minhas fragilidades, me ajude a não sucumbir a essas fragilidades, muito antes pelo contrário, me auxilie a ser maior do que as pelejas que trago na minha alma. Deve ser profunda, a nossa oração deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A prece, ela pode nos abastecer. E para isso não precisamos de inúmeras palavras. Para isso não precisamos buscar no dicionário as palavras mais elegantes para falarmos com Deus. Não precisamos. O que precisamos e o que podemos é colocar o nosso coração, nossa mente, alinhados com aquele que nos criou. Tem uma historinha que eu acredito ser bem real, aconteceu em algum canto desse mundão, que eles trazem a história do Tomé, uns falam João, enfim, que ele passava para ir para a lavoura e ele encontrava a igreja aberta cedinho, um santuário lá. Então, ele chegava na porta assim, ele nem adentrava, e ele tirava o chapéu dele e ele dizia: Pai, o João está aqui. Pai, o Tomé está aqui. O Tião está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E ia embora. Ele tirava o chapéu, botava no coração como respeito e dizia: Pai, eu estou aqui. Gente, tem tanto nessa frase. Tem uma oração tão linda. Quando ele confia, quando ele faz a entrega. Então, não são pelas muitas palavras, mas é pelo entendimento de que não estamos sozinhos, de que o Pai caminha conosco. Se nós, que nem sabemos ainda o que é o amor, né? Na condição do amor que o Cristo veio trazer, nós ainda não sabemos. Estamos a caminho. Se a gente nem sabe o que é o amor, a gente ama tanto os nossos queridos, os do entorno, a gente ama tanto a nossa família, a gente ainda nem sabe o que é o amor. Acha mesmo? Será que a gente acha mesmo que aqui a gente estaria solto, desplugados? Que Pai é esse? Que Deus é esse? Caminha conosco todo o tempo. Nós que ainda não sabemos o que é o amor, a gente se preocupa tanto, a gente olha tanto, a gente liga, a gente quer saber. Então Deus ia deixar a gente aqui? Mas nós entramos em contato com esse sentimento de que nunca estamos sozinhos. De que um amor infinito que a gente ainda não consegue pelo intelecto compreender, mas já podemos sentir, um amor infinito
cuida de cada um de nós. Já podemos entender isso? Compreender pelo coração? Não estamos sozinhos. Nunca, em nenhum momento, estamos sozinhos. Que a gente compreenda isso. Os amigos espirituais, a serviço do Mestre, estão sempre juntinhos de nós, nos cuidando, nos fortalecendo. E quando nós entramos em contato com eles, nós abrimos nossos campos para que eles possam nos ajudar mais e melhor. Então, clareie o nosso entendimento a fim de que a gente conheça que o que quer que a gente esteja vivendo hoje foi fruto do que a gente plantou. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Então, ainda que hoje estejamos colhendo aquilo que nós plantamos, hoje é dia de nova semeadura. E o que a gente está fazendo? Repetindo as mesmas coisas do passado? Ou estamos fazendo diferente? Sim, sabemos que a gente vem de uma longa história. E sabemos que muitas vezes o ontem está pesando muito no hoje. Quando, ao invés de buscarmos a força para termos paciência, nós explodimos. Quando buscamos hoje a amorosidade de não julgar, nós julgamos. O ontem tem muito peso, mas não tem um peso maior do que a minha decisão e a minha determinação no agora, no hoje, de mudar esse ontem. Então, como Chico nos disse, não podemos voltar lá atrás e fazer de novo, mas podemos escolher agora, fazermos diferente. E Emmanuel nos diz, clareia o nosso entendimento, para que a gente compreenda que não somos vítimas de nada. E que também a gente compreenda que hoje é a nossa grande oportunidade para fazermos diferente. Dr. Bezerra de Menezes, no Estudando o Evangelho, com ele, nos diz aqui na lição 18, cada um recebe a parte que merece. E ele nos diz, Jesus Cristo menciona em seus ensinamentos que muitas das dores e dos sofrimentos que o homem vive numa encarnação têm causa em existência passada, quando negligenciou suas posturas, usando sem critério seu livre-arbítrio. O Divino Mestre também alerta que quando se erra, a consciência marcada pelo comportamento que fere a lei de respeito ao Pai, torna-se escrava do erro. Criado para o amor, sempre que dele se distancia, sempre que nós nos distanciamos do amor divino, o homem sofre muito, até que tenha a oportunidade de transformar o mal feito, dirigido a si mesmo ou ao outro. O Espiritismo, com sua mensagem esclarecedora e consoladora, ensina que o ser é responsável por suas atitudes e pela natureza das vibrações que emana com seus feitos, pois serão elas as construtoras de seu futuro, de felicidades ou não. Então, a doutrina vem nos ensinar que somos responsáveis pelos nossos feitos e que, a partir de agora, quando tomamos a decisão de fazermos diferente, estamos construindo um caminho de felicidades ou não. Vai depender das nossas escolhas. Escolhemos todo o tempo. Todo o tempo estamos escolhendo. Que possamos nos alinhar com os propósitos divinos. Que possamos, pedindo nessa concessão que a gente pede por mais luz, que queiramos, com essa luz que clareia, enxergar. Que tenhamos olhos de ver. Porque somos hábeis, aqui diz, sem enganos. Porque somos hábeis em dar uma volteada em nós mesmos. Sempre nos desculpando, sempre o outro, sempre alguma coisa, para que eu esteja vivendo o que eu estou vivendo. Não! Estou vivendo o que estou vivendo, porque preciso aprender algo com isso. Qual a parte que me cabe nessa história toda? Porque não sou vítima de nada. Então, por favor, Senhor, clareia o meu entendimento.
para que eu saia do vitimismo e entre na condição de servir ao Senhor. Dr. Bittencourt falou conosco lá, de hastearmos a bandeira de servir amando. Hoje de manhã ele ainda falou com a gente, que sejamos esses, que tenhamos a coragem de hastear a bandeira para servir amando, seguindo os propósitos do Cristo. Alteia-nos o pensamento, eleva-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência dos nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Temos a coragem de perguntar a Jesus: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Quais são os seus planos para mim? Eu estou caminhando aqui de acordo com os planos que o Senhor tem para mim? Eu estou caminhando aqui de acordo com os planos que, por misericórdia, eu combinei com os meus mentores nessa jornada? Ou quando eu chego aqui, eu me deixo envolver completamente pela matéria, pelas ilusões, pelos enganos, pelos engodos, e volto a ser aquela de antes. Então, alteia-nos o pensamento, Senhor, eleva-nos o pensamento. Gente, sabemos pensar? Sabemos pensar? É preciso que a gente se pergunte, porque muitas vezes pensamento é energia. Muitas vezes gastamos a nossa energia com negatividade, com pensamentos destrutivos, nada co-criadores, pois somos todos nós co-criadores. Como estamos usando a força do nosso pensamento, da nossa energia? Então, Emmanuel pede, no início desse livro, eleva o nosso pensamento. Precisamos aprender a pensar, a tomar consciência dos nossos pensamentos. Antes, eram eles que nos tinham, os pensamentos. Éramos reféns dos nossos pensamentos. Hoje, não mais. Não podemos mais ser reféns. Quando nós estivermos percebendo que já estamos, a gente pergunta, parou. Isso vai contribuir com o quê? Esse pensamento meu? Isso vai me levar aonde? Estou com pensamentos destrutivos, essa energia ela se expande ao planeta. No limiar da regeneração, as portas da regeneração, eu estou contribuindo com o quê? Com os meus pensamentos tão barulhentos. E ontem eu escutei, né? Ontem eu escutei, o que você pode ofertar de você, além dos seus pensamentos barulhentos? O que você pode ofertar de melhor de você? E podemos muito. A gente só precisa querer, tomar consciência e tomar juízo. Para identificarmos a essência dos nossos próprios desejos, sabemos o que queremos, sabemos o que desejamos, e o que desejamos está alinhado com o alto ou não? Seria bom que tivesse, Pati. Seria bom que tivesse, Pati. O nosso pensamento alinhado com o alto, os nossos desejos alinhados com o alto. E como que a gente sabe disso? A gente se pergunta, né, gente? Será que o que eu estou pensando, eu desejando, eu querendo, se fizessem para mim, eu ficaria feliz, eu gostaria? Isso faz crescer? Isso tem verdade? Isso engrandece, isso enobrece? Não é tão difícil assim, não. O mais difícil é a gente querer. Porque a gente quer ficar do jeito que está. Deixa como está para ver como é que fica. Queiramos. E isso diz de autoconhecimento. Para eu saber dos meus desejos, eu preciso saber de mim. Eu sei de mim, eu busco saber de mim, compreender de mim. Sem julgamento. Porque muitas das vezes também a gente se julga e diz, ai, nossa, não tem jeito para mim, eu fiz... Sem julgamento, aprendendo, com amor, aprendendo, com firmeza, senão a gente passa a mão na nossa cabeça. Mas com muito amor, estamos aqui para aprender. Uma vez que verdadeiramente a gente aprende a alicerça, é nosso, está garantido. A gente leva para onde a gente for.
Para isso, a gente precisa ir treinando para alicerçar. Escorregou? Levanta e firma com Jesus. Agora vai, agora vamos. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhes as bênçãos em trabalho e renovação. Ilumina-nos a memória, para que a gente compreenda o que foi, como deu para ser, mas é hoje, no dia de hoje, que a gente vai fazer a diferença. Hoje, no dia de hoje, com o que estamos fazendo, é que estamos criando as memórias de amanhã. Quais as memórias que nós queremos para amanhã? Nós queremos amanhã lembrar de algo legal que a gente fez hoje? Nós queremos amanhã lembrar que durante a tempestade que nós estamos passando aqui, nós somos aqueles marinheiros que içamos a vela, pegamos o balde, tiramos a água e passamos o rodo. Ou fomos aqueles que ficamos deitados em pleno barco, lamentando a tempestade? Estamos criando memórias hoje para o amanhã. De acordo com o que fizermos, é o que nós lembraremos amanhã. E que a gente esteja aproveitando hoje, no trabalho, nas bênçãos, para renovarmos a nós mesmos. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, a nossa liberdade, a nossa flexibilidade. Auxilia-nos a reconhecer a nossa liberdade, as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. A reconhecer as nossas disponibilidades. Estamos disponíveis? Estamos disponíveis para o alto? Ou nos encontramos muito mergulhados nas nossas próprias questões, ainda fechados num egoísmo que carregamos há muito tempo? Estamos disponíveis para o alto? Porque se estivermos disponíveis... Beijo, minha linda. Porque se estivermos disponíveis, os amigos do alto nos utilizarão, se assim a gente puder falar. Então, a Aldinha já trouxe para a gente aqui, o Fausto também já falou, que a espiritualidade maior tem uma planilha. E nessa planilha, eles sabem direitinho onde cada um de nós, onde nós estamos. Se estamos vindo para o centro espírita, fechados na nossa problemática, se estamos indo para o nosso trabalho... Gente, não que a gente não tenha que olhar e cuidar das nossas questões, por favor. Mas quando estamos muito fechados somente nos nossos problemas, não conseguimos enxergar o entorno. Às vezes o entorno bem dentro da nossa casa. Aqueles que a gente diz que tem dificuldades, são irmãozinhos nossos pedindo ajuda para nós. Aqueles no trabalho, aqueles onde quer que a gente vá. Se estamos muito fechados, a gente não consegue enxergar. Então, nessa planilha, eu estou vindo para o centro ou eu estou indo para o trabalho e tem alguma situação acontecendo e a espiritualidade amiga diz, Soraya está aqui, ela está disponível mentalmente, no coração, vamos acessá-la para que ela desvie, passe por aqui, ajeite a situação e prossiga no caminho dela. Mas se eles olharem na planilha e falarem, olha, Soraya está próxima, mas ela está tão fechada na questão dela, está tão doída com aquilo que aquele outro falou ontem, ela está tão rancorosa, ela está tão... que nós não vamos conseguir acessá-la para que ela possa nos auxiliar. Procuremos outra pessoa. E a gente perde uma grande chance de auxiliar, de sermos úteis, porque não estamos disponíveis. Porque de manhã não fizemos uma prece, porque saímos correndo, porque a gente não tem o hábito de agradecer, de louvar, de pedir o amparo para nós mesmos. Porque vivemos desconectados. Estejamos disponíveis para o alto. E quem ganha somos nós. A gente vai parar por aqui, mas antes, a gente vai ler aqui, no Pedi e Obtereis, um poema, uma poesia do Zezinho. E ele diz para a gente no início do livro: o mestre orientou, orai e vigiai. Mas o discípulo desatento, mergulhado em seu desalento, não sabe ao certo
aonde vai. É sob a luz bendita da oração que o ser realiza sua renovação. Olha a força. É sob a luz bendita da oração que o ser realiza sua renovação, ansiando por novos lugares onde o amor perfuma os ares. A oração é como um remédio. Quando o homem em seu tédio reza ao alto com ardor, consegue aliviar seu interior. A oração é rota de luz e o Pai amor a nos guiar. Por isso a criatura deve confiar, como ensinou o Mestre Jesus. E como nos ensina a Aldinha, confia, confia, confia. Deus em sua beleza, ser de suprema realeza, atende seus filhos amados e os ampara com cuidados. Rezar, orar, ou como quiser falar, é o que a humanidade deve fazer para se renovar, para se fortalecer e com confiança se preparar. Para começar nesse instante, para começar sem demora, pois o momento é agora de seguir estrada adiante. E sob o brilho da esperança, a prece que o céu alcança é a do discípulo fiel, a Deus na terra e no céu. A força da oração. Que estejamos disponíveis, conectados. E quando percebermos que não estamos tão conectados, alinhemos novamente através da oração e recomecemos. Um beijo, um ótimo dia para nós, uma ótima manhã, um ótimo dia e até semana que vem que a gente vai continuar. Fiquem com Deus.